Shaolin a todos. Nós temos aqui em nossa frente aqui um relato, e esse relato é muito especial, tá? É uma pergunta muito boa, porque Santa Bárbara é padroeira dos espíritas, né? Vamos ver um pouco dessa, como se diz, entronização, né, que é difícil de se entender. No dia 4 de dezembro é celebrado o dia de Bárbara nos salões de candomblé. Mas por que isso? Se Bárbara é uma santa, das que pratica milagres no sistema católico, eu pergunto, como pode se unir anjos e demônios? Como é que fica essa situação? Eu sempre questionei, sempre me perguntei como era essa união entre ambos. Minha mãe, ela era espírita e eu sofri muito sobre a gestão dela, mas hoje eu agradeço ao Criador por sua bondade em me sustentar, exatamente para não deixar eu me contaminar. Se voltamos ao passado, vamos descobrir que essa moça bonita era uma serva de Yahushua, que eles mataram e a canonizaram. Tá? Da mesma forma que fizeram com Cafos e mudaram o nome dele para Pedro e o canonizaram, dizendo ele ser o primeiro papa dos católicos. Tá? Cruel, né? No ano de 62 da Era Imperial, foi crucificado de cabeça para baixo o discípulo Cafos, o qual hoje é chamado de Pedro e também conhecido pelos católicos como Papa. Por ordem do imperador Nero, foi Nero quem mandou exatamente executar esse discípulo. Era império, não era papal, era império romano ainda. Então, comentaremos aqui sobre esses assuntos, que os quais é muito importante para muitos que não têm esse conhecimento. Como você vê, a história de Bárbara, eu deixo aqui para qualquer um de vocês entrar lá no Google e pedir conhecimento sobre a história dessa moça. Para começar, o nome dela não era Bárbara. Ela sempre foi uma moça muito bonita, mas ela não fazia parte de catolicismo. Ela era Yahudi, tá? Os seus pais também nunca foram cristãos, porque é outra história que nós vamos, em sequência aqui, vamos falar desse cristianismo também. Então, essa moça, ela foi exatamente morta também. Foi morta porque era período de, como se diz, período de matança, período em que ela viveu. Então eles contam uma história muito aí, como a mesma história que contaram de Martinho Lutero, mas não contaram quem era Martinho Lutero, onde foi que ele morreu, tudo. Certo é que eles inventaram meio mundo de maracutaia. Mas então eu quero dizer para vocês que essa moça, ela foi exatamente uma Yahudi, serva de Yahushua Homer Hushai, mas foi morta e foi canonizada também como santa. Veja bem que nós falamos das derivações e nós vamos entrar nesse assunto. Essa moça, a santidade que eles falam, ela nunca teve, porque a palavra santa ela tem uma derivação de Satanás. Então, além deles pegarem e, de certa forma, martirizarem ela foi Marte também, foi martirizada. O período deles era o período dos mártires, os imperadores não perdoavam, os mestres da sinagoga eram os perseguidores que perseguiam esse povo e levavam para eles, e lá eles faziam o que bem lhe interessava. Muitas dessas mulheres morreram na fogueira,
chamadas de bruxas, hereges, tá? Isso no tempo imperial. Então, quem foi Bárbara? Porque hoje Bárbara tem uma parceria com o Espiritismo. Porque ela é uma santa da Igreja Católica e faz parte dos salões de macumba. Sim, porque essa mulher, eles realmente eles fizeram foi matar ela, sabe? Eles costumavam fazer esse trabalho, prendendo essas mulheres numa fogueira e amarrando, tocando fogo, destinando a elas o nome de bruxas, hereges. Era assim que era feito. Então, é de se estranhar hoje essa mulher canonizada, né, como uma santa de dentro do sistema católico romano, digamos assim, praticar muitos milagres e ainda por cima ser a padroeira dos espíritas. 4 de dezembro está vindo aí e ela será, de certa forma, exaltada por eles como a padroeira dos espíritas no sistema de candomblé, tá? Os orixás. Eles dizem que ela é uma Yansan. É de rir, dá de rir, porque na realidade não tem nada a ver. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente pega a história direitinho para estudar, você que hoje vive na idolatria de achar que essa mulher é uma praticante de milagres, de favores materiais aos seres humanos, saiba que por trás dessa imagem tem exatamente um demônio, tá? Satanás está atuando, usando a bonita fisionomia que ela tem e o nome caridoso de santa. Não esqueçam que a palavra santa é uma derivação de Satanás, tá? Vem da letra S. Então precisamos estudar e ter muito cuidado com o que eles colocaram aí para nos enganar. E enganam, se possível, os próprios eleitos. Por isso a gente tem que estudar, buscar, porque depois que eu estou estudando e olhando, menino velho, não dá para entender como eles fizeram tamanha barbaridade. Uma delas dizer que Cafos, né, o Pedro, que eles chamam, foi um papa, o primeiro papa católico. Gente, não tem nada a ver. Se você olhar a data que esse homem foi morto, esse homem foi morto antes do ano 100. Ele foi morto no ano 62, segundo a história conta que foi Nero que mandou fazer crucificar ele. E ele disse que não era digno de ser crucificado como Salvador e Yahushua. E aí o soldado falou para ele, tu é masoquista, né? Então tá bom. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Shaul, o qual eles chamam de Paulo, e colocaram outro nome dele de Saulo, que é para enrolar. O nome dele é Shaul. Pega a sigla do Altíssimo. Tá? Shaul e não Saulo e nem Paulo. Esse foi decapitado a mandado de Nero também, lá pela mesma data que Cafos foi morto. Estava longe demais de ter papado. Não tinha papado, gente, por favor. Naquele período era as Vartis que administravam o sacerdotismo dentro dos templos romanos. Tá? Não tinha nada a ver com Yahushua. Yahushua não se envolveu com esse sistema romano. Ele disse, eu vim para os meus me rejeitaram. Eram os sacerdotes da sinagoga, que era o povo dele, mas rejeitaram ele. Ele criou o grupo dos 12 e esse grupo passa a ser perseguido pelos da sinagoga e pelos romanos também, porque eles admitiram ter um rei chamado César. Não temos rei a não ser César, foi o que eles disseram. Crucifica ele e deixa que o sangue dele caia
caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Está em Manial, Mateus capítulo 26, 25, 27, versículo 25. Tá? Tá lá, tá dizendo lá, ele dizendo isso. Que o sangue dele caia sobre nós. E caiu sim. Algum tempo depois, Hitler, o Agagita, matou mais de 6 milhões de Yahudins, o qual eles passaram a ser chamados de judeus, agora para derivar da letra J do Jesus também. Eu vou fazer aqui, isso aqui é uma coisa que só dá de fazer historiado mesmo, e comparando com os textos, mas eu digo para vocês, tudo isso é astúcia de Satanás, tá? Porque nós, o povo do futuro que estamos hoje aqui, tá? Ficamos propícios a ser enganados por esses ardis de Satanás. Muita gente acredita hoje nessas idolatrias que foram feitas quebrando os mandamentos, porque as pessoas não querem de forma nenhuma pesquisar, não querem estudar as escrituras, mas querem seguir a tradição que vem dos seus pais, dos seus antepassados. Ele diz, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Yahweh. Para você ver como eles são cara de pau. Para tirar o nome do pai, eles colocaram filho do homem. Imagina, filho do homem. E as pessoas não sabem que por trás do nome filho do homem está o nome Yahweh. Lá no madeiro, Yahushua bradou, e eles botaram lá que ele estava chamando Eli, Eli, lama sabachthani. Mentira. Ele estava clamando ali, Yahweh, Yahweh, lama sabachthani. Lá no livro de Lucas, ou foi Marcos, ele disse Eloi, Eloi, que nada de Eloi. Essa sigla El é do deus cananeu Baal. Ele clamou Yahweh, Yahweh, lama sabachthani, o que quer dizer, Altíssimo Pai, por que me desamparaste? Foi essa a pergunta que ele fez. Angustiante, porque ele estava com medo de não ser aprovado por todo o sacrifício que ele fez. Esse era o temor de Yahushua, seu nome, Yahushua Hol Mehushihai. Então, eu quero dizer que muita gente está sendo enganada e agora com certeza muitos vão ficar com raiva da gente por estarmos trazendo a Emeitur, a verdade, as claras. Tá? Por estarmos trazendo as verdades as claras, muitos vão se irar contra a gente. Mas eu digo para vocês, a palavra santo deriva de Satanás. Tá? A palavra tem derivação. Nós colocamos aí um estudo que mostra que a palavra tem derivação. E nós precisamos entender as derivações da palavra. Essa palavra canonizar é a mesma palavra que transforma as pessoas em santo pelas suas obras que foram feitas aqui. É um julgamento feito pelos papas, que são eles que canonizam, como se eles fossem o Altíssimo. Eles fazem isso, é um julgamento maldito, tudo isso através de Rassatã. Tá? Então, quando diz, eu estou te canonizando, está dizendo assim, eu estou te santificando. Se tu és santo, tu deriva de Satanás, que as raízes dessa letra, S, é que dá esse nome, santo, Satanás também. Então, olhando para as derivações, nós precisamos andar cuidadosamente com as palavras. Examinai as escrituras, examinai as palavras, porque julgai ter nela a vida para todo sempre, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, queridos, eu quero dizer, aqui está uma das coisas que eu me perguntava no tempo da minha mãe. Por que Bárbara é a padroeira do Espiritismo? Por que essa santa, que deveria ser pura, dá apoio ao Espiritismo? Se lá no Espiritismo, na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, são feitas as piores barbaridades. É lá onde o ser humano
faz bruxaria um contra o outro. E tudo isso é apoiado por essa santa? Essa era a minha pergunta. Mas se ela é uma santa, eu tinha certeza que santa era algo que estava numa altitude de fazer só o que era bom. Mas estava realmente enganado, porque a palavra santa deriva do próprio Satanás. Tem gente que tem um nome com Satã e nem sabe. Nem sabe. Se ele pudesse, ele tiraria da vida dele esse nome. Satanás. Santana. Santana também vem de Satanás. É a derivação. Ah, mas eu não sabia. Exatamente, você não sabia. Isso foi a ignorância de vossos pais. Voltaremos com mais um relato sobre esse assunto, tá, das derivações. Aminaúl.